Meus amigos, a paz do Senhor Jesus, nós vamos aí para mais um vídeo. Nós vamos falar hoje o assunto é soteriologia. Soteriologia é a junção de duas palavras gregas que quer dizer estudo ou tratado ou ciência que estuda a salvação. Nós vamos falar então sobre salvação. Então é de fundamental importância que você pegue aí um caderno, um lápis, uma caneta, para que você possa fazer anotações para não esquecer do que vamos tratar aqui nesse vídeo. Nós vamos utilizar como base, como sempre nós utilizamos o nosso livro, né? Nosso livro aqui do nosso curso teológico, que é o curso da FAESP aqui na cidade de Mogi das Cruzes. Se você tem desejo de estar conosco, esteja conosco, entre em contato por este canal e nós vamos estar oferecendo para você o curso básico em teologia. Vamos então falar sobre salvação, um assunto bastante caloroso, né? Um assunto que desperta interesse, que desperta discussões, né? As pessoas gostam de discutir sobre se é predestinado, se tem livre-arbítrio, e vai para as redes sociais e quer saber quem é calvinista, quem é arminianista, aquela coisa toda, quem está certo, quem está errado. É interessante nós conversarmos sobre salvação para nós preservarmos, para nós obedecermos às Escrituras e realmente sermos salvos, não para ficarmos com vãs discussões, vãs filosofias, porque isso não leva a lugar nenhum. Então, a ideia nossa é esclarecer algumas dúvidas sobre o assunto e despertar você para estudar sobre salvação ou soteriologia. Nós, é bem verdade que não vamos conseguir zerar nesse assunto, porque desde o século III existe essa discussão, mas nós vamos estar aí, na medida do possível, tentando esclarecer algumas dúvidas sobre o conceito de salvação, que é de fundamental importância as pessoas ter certeza da salvação, as pessoas entender que elas podem ser salvas, que elas têm o direito que foi outorgado por Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Foi nos dada essa condição de ser salvo. A salvação, de acordo com a nossa visão cristã pentecostal, ela ocorre por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então nós somos salvos pelo sangue de Jesus. É o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. Então, eu preciso saber disso, eu preciso ter certeza disso, eu preciso confiar, eu preciso acreditar, eu preciso crer nisso para que eu possa ser salvo. Um dos quesitos para ser salvo é crer. Eu preciso acreditar no processo da salvação e é sobre este assunto que nós vamos falar. Quando nós falamos da palavra, o termo salvação, ele é um termo muito abrangente, né? Salvação, ela é um termo gigantesco que tem vários sentidos, várias vertentes. Então nós não vamos conseguir falar sobre salvação em todos os seus aspectos. Não vai dar para a gente falar de salvação porque nós só temos 15 minutinhos, então não tem como a gente falar sobre todos os aspectos da salvação. Mas nós vamos tratar aí de algum aspecto, né? O que eu preciso entender para começar a desenvolver o processo, a ideia de soteriologia, ou a ideia da salvação, é que na Bíblia Sagrada, essa palavra salvação, ela aparece tanto no Antigo como no Novo Testamento. A palavra salvação, ela vai aparecer na Bíblia no Antigo
e no Novo Testamento. É importantíssimo eu compreender isso. Só que no Antigo Testamento ela aparece em um aspecto diferente. No Antigo Testamento, quando você ler a palavra salvação, ela vai estar relacionada normalmente a um livramento, a um socorro, ela vai estar linkada à cura de uma enfermidade, à libertação de um povo. Então, a palavra salvação no Antigo Testamento, na maioria das vezes, ela vai aparecer num aspecto físico, no aspecto natural, no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, a mesma palavra, ela já aparece em um aspecto diferente, porque essa palavra vai estar linkada com a vida eterna. Quando se fala de salvação no Novo Testamento, já se fala num aspecto metafísico, já se fala em algo que transcende o físico, fala de eternidade. Quando se fala de salvação no Novo Testamento, fala de morar em outro lugar, de ser levado para outro lugar. Então, no sentido do Novo Testamento, está ligado diretamente a Jesus Cristo, porque a palavra salvação é citada numa esfera espiritual. Existe libertação, existe socorro, existe cura, mas tudo isso é linkado diretamente na alma do ser humano. Irmão Robert, mas o Deus que atuou no Antigo Testamento dando livramento físico para o povo, o Deus que atuou no Antigo Testamento dando vitória física para o povo, fazendo do povo de Israel uma grande nação, não é o mesmo que atua no Novo Testamento? Não é isso que eu estou falando. O mesmo Deus que atuou no Antigo é o Deus que atua no Novo Testamento. Mas é interessante nós entendermos que a palavra salvação, ela vai ter um aspecto mais profundo. Ela vai ter um aspecto mais abrangente. Como assim, irmão Robert? O Deus que cura as enfermidades é o mesmo Deus que vai curar o ser humano do poder do pecado, por intermédio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário no Novo Testamento. O Deus que dá livramento à nação de Israel no Antigo Testamento é o mesmo Deus que vai dar livramento ao seu povo no Novo, mas livramento do poder do pecado. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, eu preciso compreender que no Novo Testamento a palavra salvação ela não se resume ao aspecto físico. E tem muita gente enganada, diminuindo o poder do cristianismo apenas para esse mundo, diminuindo o poder do cristianismo apenas para as coisas materiais. E o Evangelho de Jesus Cristo não é isso. Não é só isso. Isso é muito pouco. Isso é muito pequenino diante do tamanho do nosso Deus. Então eu não posso restringir o aspecto da salvação apenas para essa vida. Eu vou ser crente porque eu quero ser próspero financeiramente, eu vou ser crente porque eu quero ser curado de uma enfermidade. Não. Deus pode curar de uma enfermidade física. Deus pode prosperar uma pessoa financeiramente e ela viver bem financeiramente. Mas não é esse o propósito. O propósito do cristianismo é gerar dentro de nós vida eterna, salvação em Cristo Jesus. Esse é o aspecto primordial, é a mensagem principal do Evangelho. Então eu preciso diferenciar esses dois aspectos no Antigo Testamento e no Novo Testamento. A palavra salvação no Novo Testamento, ela é muito mais profunda.
ela é algo que transcende o nosso entendimento. Daí a dificuldade de nós conseguirmos mensurar, ou algumas pessoas, eu fico vendo algumas pessoas discutindo questões pequeninas, que nem um tempo atrás morreu uma cantora de sertanejo, de música sertaneja, cantora secular, não era cantora gospel, morreu num acidente de avião, vocês sabem quem são, e aí surgiu a polêmica, porque ela era afastada, e aí os falaram, ela foi salva, teve uma profecia, que Deus ia recolher ela, outras dizem, não, ela estava vivendo no mundão do pecado, o negócio dela era cachaça, era noitada, ela não queria saber de Deus, não foi salva. Não cabe a nós. A salvação em Cristo Jesus não cabe a nós. Não diz respeito a mim. O que eu preciso fazer, irmão Robert? Eu preciso ser grato a Deus pelo sacrifício dele na cruz do Calvário. Por intermédio desse sacrifício eu sou salvo, porque Jesus me amou primeiro. Só porque ele me amou primeiro. E eu tenho que acreditar nisso e descansar no Senhor. Simples. Eu não tenho que avaliar a vida alheia. Se fulano foi salvo, se Beltrano foi salvo. Porque fulano morreu assim, fulano morreu assado. Tem um grande mito no meio do povo cristão, que é sobre velório, né? Às vezes você vai fazer um culto fúnebre, e aí tem um fator da pessoa que morreu fazendo careta, né? Outros morrem sorrindo. Aí a pessoa, poxa, morreu sorrindo, morreu com Cristo, olha como o semblante tá lindo, a pessoa morreu rindo, foi pro céu, tá cuidando. Aí o outro morreu fazendo careta, tava sentindo uma dor terrível, um negócio. Aí morreu lá, tava fazendo careta, aí o outro olha e fala, esse aqui não foi pro céu não, esse não. Por quê? Porque tá fazendo careta, ó. Tá fazendo careta, tava já assim no pré-tormento. Irmão, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A salvação, ela transcende a tudo isso, ela é maior que tudo isso, irmão. Não dá para nós definirmos um processo de salvação mediante a traços físicos. Não tem como, irmão. Não cabe a nós, não cabe a nós. A salvação é muito grande. Não dá para nós. E o que nós vamos estudar, irmão Rob? Nós vamos estudar alguns aspectos. Mediante as escrituras sagradas, alguns processos da salvação. Nós vamos estudar, na verdade, o processo da salvação. Nós vamos analisar esse processo. Vale lembrar aos irmãos que nós temos duas correntes teológicas. Nós temos a corrente teológica de João Calvino, que é a corrente que acredita na predestinação. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso. E tem a corrente de Jacob Armínio, que é a corrente de pensamento, corrente teológica, que acredita no livre-arbítrio, no direito de escolha. Então nós vamos estar falando das duas um pouquinho mais de Jacob Armínio. Por que mais de Jacob Armínio, irmão Robert? Porque é a corrente teológica que nós, os pentecostais, os teólogos pentecostais acreditam. Então, a corrente teológica pentecostal, ela acredita no livre-arbítrio. A corrente teológica pentecostal, ela acredita no livre-arbítrio, que Deus deu o direito do ser humano, direito de escolha. Mas nós vamos estar falando isso no decorrer desse vídeo e dos outros vídeos que nós vamos estar gravando falando sobre o assunto, tá bom? Por isso que eu digo para você, pega aí papel, um caderno, uma caneta, um lápis aí para você fazer anotações, ok? Então nós vamos estar falando aí juntos sobre o processo, a ordem da salvação. Da ordem da salvação, ordos salutis, ordem da salvação, nós vamos estar falando sobre esses aspectos da salvação, os ocorridos, o que ocorre na vida do ser humano nesse processo da salvação. Nós temos aí pelo menos
2, né, nós chamamos de eleição, que é a ação de Deus. A eleição é a ação de Deus para com o homem. Então, vamos falar sobre os processos da salvação. Então, nós temos aí a eleição, que é a ação de Deus para com o homem. O homem, ele é incapaz de ser salvo. Ele não tem condição alguma de ser salvo. Por esse motivo, ele precisa de ajuda, ele precisa de alguém que o condicione à salvação. Ele não tem condição por si só de se salvar. Nem um homem tem condição por si só de se salvar. Então, Jesus entra aí. Por quê? Porque em João 3,16, que é o nosso texto áureo, vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou ao mundo. E aí nós temos pelo menos 3 aspectos da palavra mundo. Nós podemos interpretar mundo como o sistema pecaminoso. Quando a Bíblia fala mundo, o mundo jaz no maligno. É o sistema pecaminoso. Nós temos o mundo. Deus criou o mundo, Deus criou a terra, Deus criou os planetas. Isso pode ser interpretado também como o mundo. E nós vamos ver a palavra também mundo como pessoas. Quando a Bíblia diz Deus amou o mundo, a Bíblia está dizendo Deus amou as pessoas, todas as pessoas, de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós acreditamos que todos têm o direito da vida eterna. Nós vamos continuar falando sobre isso no próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço. Fique com Deus.